Olá pessoal, para quem está assistindo esse vídeo, eu tive a ideia de gravar esse vídeo para postar aqui no meu Instagram, porque eu gosto muito dessa ideia de fazer gravações e deixar documentado toda a minha evolução enquanto trader. É um mercado que demanda um certo tempo, demanda um certo esforço, experiência conta muito, que a gente chama de tempo de tela, né? Sensibilização com o gráfico, né? Você ser sensível à movimentação do mercado. E aí aqui eu quero passar uma dica para quem está começando e respondeu lá na figurinha da caixinha do meu Instagram, falando que queria técnicas, experiência, né? Como adiantar o tempo de tela, algumas maldades no mercado, estratégias, né? E aqui eu vou passar algo bem simples, que é referente à abertura do pregão. Eu tô fazendo um replay de mercado do dia 20/8, esse tempo pra cá, né? Metade desse mês, esse mês foi meio doidinho. Pois bem. O mercado, em grande parte das vezes, eu diria que quase 90% das vezes, ele abre com um gap de alta. O que é um gap? Gap é esse espaço que deu entre o fechamento do dia anterior e a abertura do dia seguinte, certo? E aqui ele deu um gap muito grande, um gap de mais de 1.000 pontos, quase 2.000 pontos. E aí o que acontece? Quando o mercado ele abre num gap, ele tem três direcionamentos. Ele pode fechar o gap completamente, ele pode fechar 50% do gap e ele pode ir na direção contrária. Sendo que o mercado ele tem três tipos de movimento: movimento de alta, movimento de baixa e movimento lateral, que é a lateralidade, né? Consolidação, zonas laterais, quando o mercado fica se movimentando sem tendência. Ele não sobe nem desce, fica na mesma região ali batendo e voltando, entre suporte e resistência. Certo? Então, a primeira dica que eu quero passar para vocês é: quando o mercado abre em gap de baixa ou de alta, é quase certeiro que ele vai corrigir 50% desse movimento. Às vezes ele corrige no primeiro candle, que é esse candle aqui, às vezes ele explode e corrige 100%, ou às vezes ele vai corrigir no picado, certo? Nesse início de dia aqui, no início desse pregão, o que o mercado fez? Ele abriu num gap de baixa, ele demonstrou força compradora, embora tenha tido uma briga aqui, né? Isso daqui é um doji. Para quem nunca estudou padrões gráficos, eu recomendo. Eu não opero muito em gráficos de M5 e M1, agora eu tô mais direcionada a gráfico de Renko. Mas para quem opera, é muito bom estudar sobre os padrões gráficos. Isso daqui é um doji. Vou pegar aqui. Isso daqui é um doji. E o doji, a função dele no mercado é falar que o mercado está indeciso. Ele está num momento de indecisão. Força compradora e força vendedora não sabem para onde que o mercado vai ir. Eles estão brigando. E a tendência do doji é mudar todo o percurso do gráfico. Então, se o gráfico está numa tendência de alta, ele vai cair. Se o gráfico está numa tendência de baixa, provavelmente ele vai subir. Seja para fazer um pullback, seja para fazer uma correção, seja para mudar a tendência, seja para lateralizar, independente. Nesse caso aqui, o doji não foi confirmado. O que a gente consegue entender? Eu consigo entender que o mercado está com força de alta e ele vai montar uma estrutura de alta. É a minha primeira interpretação. O que é uma estrutura de alta? Estrutura de alta é quando o mercado faz o movimento de Elliott, né? As 5 ondas de Elliott. Ele faz uma pernada de alta, uma pernada de baixa, que é uma pernada de correção, e outra pernada de alta. E aí, por exemplo, o mercado está subindo, ele vai fazer uma correção, geralmente no 50%. 50% de quê? Da Fibonacci, todo mundo usa. Muito usado, inclusive. E aí ele faz essa correção e ele rompe o topo anterior e deixa um fundo maior que o outro e um topo maior que o outro, certo? A gente consegue observar isso não só na estrutura macro, não só nos gráficos macros, mas também nas estruturas pequenas, microestruturas. No gráfico de 1 minuto, por exemplo. O que eu consigo ver aqui? O gráfico subiu com 5 candles grandes, né, relativamente grandes, se a gente considerar esses dois doji que deram, né? Ele subiu e aí ele teve o quê? Uma baixa. Ele caiu e ele subiu de novo. Ou seja, ele subiu, ele caiu e ele subiu de novo. Então, isso daqui é uma micro tendência de alta, certo? Independente que ela vá ser confirmada ou não, ela é uma micro tendência de alta, ok?
ok? Então, eu tenho dois posicionamentos aqui. Eu aguardo romper essa estrutura para continuar subindo e fechar o gap, ou eu espero cair, formar uma onda de correção, né? A onda ABC, micro-onda, para corrigir esse movimento todo aqui. E aí, o que aconteceu no mercado? O mercado ele formou uma zona lateral, né? Uma consolidação. Ok. Então, eu tive que dar uma saidinha, mas tudo bem, voltei. O que acontece? A gente está numa zona aqui de acumulação, certo? Essa zona aqui isso aqui é um padrão gráfico. Mais uma vez, quem nunca estudou padrão gráfico, por favor, dá uma olhada. Isso daqui é um padrão que tanto pode ser de reversão como de continuidade, chamado de retângulo. A função primária do retângulo é ser um padrão de continuidade, mas ele também serve como um padrão de reversão se ele for feito num topo ou num fundo, onde a tendência ela mude ou o movimento mude para uma correção, certo? Então, aqui nesse momento aqui, o que eu fiz? Eu tracei uma linha de tendência, por quê? Porque a minha visão, com o mercado abrindo em gap de baixa, é que o mercado siga uma tendência de alta até ele fechar o gap, certo? Foi o que eu havia falado. Então, eu tracei. Como ele está num retângulo, que pode ser uma figura de reversão como uma figura de continuidade, eu vou traçar um plano para mim. Olha, ele está dentro de um retângulo, tracei uma LTA, teve um gap de baixa, e aí é claro que a gente vai analisar volume também, pessoal. O mercado não é nada sem volume. Volume financeiro, o mercado não é nada sem volume financeiro. Pode ter movimentações grandes sem volume. Por exemplo, pode ser um candle que ele é grande, mas que ele não tem volume. Entende? Como pode ser um candle que é pequeno, mas tem um grande volume. Por exemplo, esse candle aqui, ó, que é quase um martelo, se a sombra dele fosse um pouquinho maior, mas também pode ser considerado um martelo. O volume dele é enorme. O próximo tem um corpo muito maior do que ele, esse daqui, ó. Tem um corpo muito maior que ele, mas tem um volume muito menor. O que veio logo depois? 2 candles de alta. Então, a gente tem que avaliar tanto o padrão de figura, como o volume do gráfico, ok? E aí, nesse caso aqui, eu já montei o meu plano da minha operação. Então, se acontecer isso, eu já sei como que eu vou, o que eu vou fazer na operação. E aí, o mercado, ele começa a se movimentar, certo? E aí a gente vai ver o que vai acontecer, vai parar, vai analisar e a gente tem que ter, na hora que estiver acontecendo, igual agora tá rompendo, rompeu o nosso retângulo. O que eu vou fazer se acontecer isso? Antes de entrar numa operação, eu já tenho que ter todos os planos pré-calculados, porque eu não sei o que o mercado vai fazer. O mercado se comporta da forma que ele quer, porque todo dia tem comprador e vendedor numa posição nova. Então, o que acontece? Você não pode entrar no mercado querendo utilizar uma estratégia a todo custo. Você tem que ter, no mínimo, 3 estratégias, 2 estratégias de escape. O que eu posso dizer com escape? Uma deu errado, eu sei que pode acontecer a outra. Igual no caso de um pullback, por exemplo, que é a região onde a gente está entrando agora. É a situação que a gente vai entrar. O pullback é o retorno que o preço faz para testar uma região rompida, certo? Também acontece pullback em LTA e LTB, da mesma forma que acontece em resistência e suporte. Então, eu não tracei essa LTA aqui e essa LTB? O que vai acontecer? Se o mercado realmente quiser respeitar essa LTA aqui, o que ele vai fazer? Ele vai fazer um pullback, ele vai voltar na minha LTA. Se for um rompimento falso, ele vai romper ela de novo e vai seguir a tendência de alta. O que a gente faz nesse caso? A gente regula a LTA para baixo. Se fosse um pouquinho aqui, ó. E aí segue o movimento. Como não aconteceu, eu ainda não vou regular. E aí o que a gente faz? Eita. Ok. E aí o que a gente faz? A gente espera o pullback, ok? Então aqui, a minha operação aqui é de compra. Eu já acordei o dia decidida, vou fazer uma operação de compra, porque o operacional que eu tô colocando aqui é pro fechamento do gap, e o gap tá lá em cima.
E provavelmente em outro vídeo eu vou explicar para vocês também sobre o preço de ajuste. O preço de ajuste é a zona que o gráfico busca todos os dias. Ele é obrigado a buscar essa região. Então você sempre vai fazer uma operação a favor do preço de ajuste. Você não faz operação contra a tendência nem contra a direção do gráfico. Certo? Algumas pessoas fazem, respeito, mas eu não faço operações contra a tendência, porque eu sei que a tendência majoritária ela é muito mais forte do que uma correção, uma respirada do mercado. Ok? Então vamos lá. Eu vou deixar o gráfico rodar, a gente vê o que acontece e depois analisa. Pessoal, o mercado deu uma queda. Vamos ver de quantos pontos que foram. Foram 370 pontos. O mercado caiu 370 pontos. O que eu penso aqui nessa situação? Ok, o mercado não subiu, então o mercado rompeu minha LTA e o mercado está caindo. Eu vou entrar vendido? Não, eu vou esperar. Por que eu vou esperar? Porque eu sei que tem um suporte bem aqui embaixo. Tem um suporte que está marcando a mínima que o mercado fez no dia. O mercado tanto pode vir aqui e voltar para cima, bater e voltar, corrigir esse movimento todo, como ele pode romper e cair. Então, o que eu espero? Eu espero o pullback. Não teve um rompimento? Isso daqui não é uma zona, isso aqui não é um suporte, que era, na verdade, era uma resistência que foi rompida, virou suporte, depois foi rompida de novo, virou resistência. É meio confuso, mas é porque todo suporte rompido virou resistência e vice-versa, tá? Então, o que acontece? Se o mercado rompeu, ele vai testar de novo a região. É quase obrigatório. Tem vezes que o mercado não faz isso. Em zonas de acumulação, por exemplo, às vezes ele não faz. Às vezes ele rompe e segue embora. Mas é um preço que a gente paga para entrar na confirmação do rompimento. Ok? Então, o que eu vou fazer aqui agora? Eu vou esperar o mercado formar algum gatilho de entrada para que eu possa entrar comprada para o pullback dessa região aqui, ó. Essa região ou pullback na LTA, ok? Então eu vou soltar o replay e a gente volta na hora que estiver subindo. Pessoal, o mercado andou mais um pouco. E o que ele fez aqui? Ele está formando uma microestrutura de baixa. Eu não vou entrar comprada. Até o momento eu vou entrar comprada, não vou. Então eu não vou fazer nenhuma operação de venda agora. O que eu vou esperar? Eu vou esperar o mercado reverter essa queda que ele deu. Por quê? Porque eu estou de olho no fechamento do gap. Eu estou visualizando uma operação de compra, porque eu sei que no início do pregão o mercado vai tentar fechar o gap. 50% no mínimo ele fecha o gap. E aqui ele montou uma estrutura de baixa, certo? Montou uma estrutura de alta aqui e aqui uma estrutura de baixa. O que vai acontecer para o mercado conseguir reverter essa microestrutura? Ele tem que romper esse topo aqui. Por quê? Porque uma estrutura de baixa é feita de fundos maiores que os outros. Ou seja, um fundo tem um valor maior do que o outro. Esse fundo aqui, por exemplo, ele vale 99.252, o outro fundo 99.165. Cada fundo vai diminuindo o preço e cada topo vai diminuindo o preço. Então eu vou esperar ele romper essa região aqui, porque eu estou esperando uma operação de compra, certo? Ok. Onde que está meu alvo? O meu alvo inicialmente ele está numa região de LTA. Por quê? Porque ele rompeu a minha LTA, ele está brigando para cair, então eu não vou estender meu alvo lá para cima. Eu não vou fazer isso. Eu vou colocar ele aqui numa região de briga, porque eu sei que se o gráfico parar aqui, por exemplo, ele pode ser que lateralize de novo, porque ele teve uma lateralização aqui atrás. E aí o meu alvo vai ficar lá em cima, o gráfico volta e pega meu stop, ok? Então a gente vai entrar comprado quando ele romper essa região aqui, ó, quando ele romper o topo. E aí ele vai buscar fazer o pullback ou aqui, olha onde que tem outra resistência, aqui, ó, aqui tem outra resistência. Olha onde que tem outra, nesse pavio aqui, ó, esse pavio, por quê? O gráfico vinha caindo, formou um harami, que é um padrão de reversão, e ele subiu, depois ele rompeu de novo com o engolfo e caiu. Então, eu tenho 3 resistências para o gráfico.
Eu vou rolar o replay e a gente vê o que vai acontecer. Entrou. Ok. Agora eu vou explicar para vocês o stop financeiro e o stop técnico. O stop financeiro, ele vai de acordo com o valor que você pode perder, né? Aquele valor que você define lá no seu gerenciamento de risco. O stop técnico, ele é muito diferente do stop financeiro. E o ideal é que vocês assemelhem um com o outro. O que é isso? Eu vou misturar os dois. Eu vou usar um pouco de um e um pouco de outro. O stop técnico, ele sempre vem embaixo de alguma figura de reversão, de algum topo, de algum fundo anterior. Ou seja, se eu estou numa estrutura de alta e eu faço uma entrada no rompimento desse topo, o meu stop tem que ficar aqui no fundo, porque pode ser que o mercado caia e volte a subir. Então, o meu stop técnico fica aqui. Ah, mas o stop técnico deu R$ 200 e o meu gerenciamento de risco fala que eu só posso perder 100. E aí você tem que tomar uma decisão. O mercado financeiro, ele é feito de tomada de decisão. Você tem que tomar uma decisão. Eu posso arriscar R$ 200? Cabe no meu gerenciamento de risco? Quanto que eu consigo perder num dia? É uma operação que eu estou visualizando que tem uma grande probabilidade de dar certo? Entendeu? Se o stop técnico ficar muito longe do stop financeiro, não entra. Simplesmente não entra na operação. O mercado dura de 9 horas até às 6 horas da tarde. Eu não sei, eu paro antes, eu paro umas 4 horas, mas acho que é até às 6. Até às 5 e depois tem uma hora a mais às 6. Então para, não, não entra. Entendeu? Busca depois. Espera outra oportunidade. Espera o stop técnico bater com o stop financeiro. Entra numa operação que a probabilidade seja maior do que essa. Entendeu? Então a gente vai continuar. Eu entrei comprado no rompimento desse topo aqui. Eu entrei comprada. Eu vou esperar ele atingir meu alvo aqui. Ou então eu vou fazer uma parcial. O que é parcial? Parcial é quando eu entro com 2 contratos e eu elimino um antes, para garantir. Por exemplo, o mercado, eu estou mirando 300 pontos e o mercado andou 150 pontos. Eu faço a venda de um contrato, coloco aquele dinheiro no bolso e deixo o mercado caminhar. Se o mercado voltar, eu não saio no 0 a 0, eu saio com uma parte do lucro, ok? Eu vou fazer uma parcial aqui. Por quê? Porque é o suporte que estava segurando o nosso retângulo, lembra? Vou vender um contrato só. É o suporte que estava segurando o nosso retângulo, ok? Então, eu vou deixar o mercado andar e vamos ver o que acontece. O mercado está andando. O mercado andou aqui, ó, ele formou um CF. O que é um CF? CF é um candle de força. Quando o mercado forma um CF, que é um candle de força com um volume maior do que os anteriores, quer dizer que tem força compradora entrando no mercado. Tem força impulsionando o mercado a subir. Vocês lembram da análise que eu fiz no início? Que o mercado ia tentar a todo custo fechar o gap e buscar o preço de ajuste? Ele ia tentar fechar pelo menos 50% do gap. Isso daqui é o reflexo dessa queda. Porque entrou muita gente vendido, o pessoal vendeu, liquidou muita ordem de quem estava comprado. Isso aqui eu explico depois. Essa parte é mais chatinha. Mas o que vocês precisam entender é, muita gente entrou vendida para fazer, vendida, comprada. Muita gente comprou muitos papéis aqui para fazer o preço subir. Por quê? Porque estava perdendo, porque tinha entrado comprado antes, ou achou que era uma melhor região para entrar comprado aqui, era um preço que estava disposto a comprar. O mercado fez isso, ok? Então, o que eu espero que o mercado faça? O mercado pode tocar aqui nessa região do retângulo, que é uma zona que foi rompida, ele está fazendo pullback. O pullback não é a volta da zona? Rompeu aqui, fez o pullback e caiu. Ou ele pode testar essa minha LTA aqui, pessoal. Só que o que eu tenho que ter em mente agora? O mercado não estava caindo e eu estava esperando uma alta. Eu tenho que considerar que, da mesma forma que eu fiz uma LTA, pode ter uma pessoa que fez uma LTB também. Porque eu não estou jogando player contra player. Não é uma pessoa que está fazendo trade comigo também, porque tem que ter liquidez, né? Essa aula de liquidez, eu não sei se vocês já tiveram, mas
Para toda operação que eu entrar comprado, alguém tem que entrar vendido. Para toda operação que você entrar vendido, alguém tem que entrar comprado. Então, se eu estou visualizando uma compra, tem alguém visualizando uma venda. Então, da mesma forma que eu fiz essa LTA aqui, eu vou fazer uma LTB também. Tá ficando bagunçado para ensinar vocês, mas com o passar do tempo, nem percebe não. A gente não fica traçando essas coisas não. No próprio olho já dá para perceber. Então, o que eu vou fazer aqui? Vou traçar uma LTB, ok? Deu uma confluência aonde? O que é confluência? É quando eu tenho a reunião de duas confirmações. Uma LTA batendo numa resistência, ou seja, não, LTA não, uma LTB. Tem uma LTB batendo num suporte. No suporte ou numa resistência. Agora eu confundi, mas é mais ou menos isso. Quando você entra na operação achando que o mercado vai cair, você espera ele bater numa resistência e formar uma LTB. Por quê? A região de resistência é uma região em que o mercado naturalmente vai ter uma dificuldade para romper. Se além dessa região você ainda tem uma LTB, você tem duas confirmações de queda. Então, isso dá mais credibilidade, dá mais probabilidade para a sua operação dar certo, para a sua operação ser uma operação vencedora. Então, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou procurando confluências, eu estou procurando formas de mostrar aonde que fica melhor para eu colocar o meu alvo. Porque eu sei que se o mercado bater numa resistência, ele pode cair. Se ele bater numa LTB, ele pode cair. Ah, mas e se ele romper? Se ele romper, é outros 500. A gente espera ele fazer o pullback e entra de novo comprado. Mas pelo menos a gente faz uma parcial, ok? Então eu vou esperar. O mercado pode bater nessa zona aqui, que é um suporte do retângulo, e pode voltar. Se ele bater, o que acontece? Eu saio com a venda de um contrato, estou lucrando R$44, encerro a posição, lucrei R$44. Se ele romper, o que eu vou fazer? Eu vou buscar essa região aqui, ó, e vou vender o resto dos contratos que eu tenho, certo? Agora, outra coisa muito importante, tá vendo essa parte aqui, ó? Essa venda stop 2 é o meu stop, é a quantidade que eu aceito perder. Se o mercado andou 100 pontos ao seu favor, que é o caso dessa operação, ele já andou 110 pontos, o que eu faço? Eu pego o meu stop e eu coloco mais para cima, ou eu coloco no 0 a 0, depende muito. Você tem que tomar cuidado com isso. Mas eu posso subir meu stop. Se aqui era um candle de força, eu posso colocar metade do candle de força. E aí o que? Se o mercado voltar, eu saio no 0 a 0, não perdi nada. Mas se o mercado atingiu o meu alvo aqui, eu ganhei 44, ou seja, 110 pontos com 2 contratos. Vamos esperar para ver o que vai acontecer. O mercado fez a parcial. Ele pegou minha parcial, certo? Então, o que eu vou fazer agora? Vou colocar o meu stop. Vou colocar meu stop aqui para não arriscar perder o que a gente já ganhou. E vou deixar o mercado andar. O mercado acabou de bater em cima de uma LTB. É normal que ele tenha uma dificuldade para romper. Só que o que a gente tem que observar aqui também, principalmente no gráfico de 1 minuto, tá? Opa, acabou de formar um doji. Principalmente no gráfico de 1 minuto. Olha esse suporte aqui. Eu vou limpar isso daqui para ficar mais fácil de vocês entenderem. Vou limpar aqui. Olha esse suporte aqui, ó. Tá vendo esse suporte aqui? Essa região aqui, ó. Isso daqui é quase um harami. Seria se não tivesse dado esse gap aqui, ó. Deu um gap pequenininho de baixa. Aí desconfigura um pouco o harami. Mas isso daqui teve a função do harami, né? Que o harami é a mulher grávida. Quem não estudou padrões gráficos, por favor, estude. Então, o que aconteceu aqui? Ele tocou numa zona de reversão. Aqui atrás já havia falado que era uma zona de reversão por causa dessa vela, que fechou, teve uma dificuldade para passar e fechou. Aí ele tocou uma vez, voltou. Tocou outra vez, voltou. Aí fez um candle de alta para subir, o mercado veio e rompeu. Lembra do pullback? O pullback não é a volta para a região que tinha sido rompida para testar novamente? O
que está acontecendo aqui? O mercado testou uma resistência. Uma resistência que era suporte foi rompido. E ele está perto de uma zona da LTB que eu tracei. Então, o que está tendo? Está tendo uma confluência. Então, eu não posso arriscar aumentar tanto o meu alvo assim, porque pode ser que o mercado não chegue aqui. Pode ser que o mercado pare nessa zona aqui. Pode ser que ele suba, pode ser que não. A gente tem que trabalhar com todas as possibilidades. Então, eu já fiz a minha parcial, eu vou subir o meu stop. Para onde que eu vou subir meu stop? Para próximo suporte a resistência que ele rompeu. Isso daqui, ó, era uma resistência também, porque o mercado tocou aqui e retraiu. Isso aqui era um candle de baixa, ele tocou e retraiu. Aqui ele rompeu. Aí ele tocou, rompeu de novo, o que ele vai fazer? Ele vai voltar para testar o pullback. Então, o que eu coloco? Coloco meu stop aqui. Se ele cair, eu saio com lucro. Se ele não cair, eu continuo subindo meu stop, ok? Isso daqui, ó, é uma figura de indecisão. Só por essa figura, eu já sei que o mercado vai dar uma travada. Ou ele vai cair ou ele vai lateralizar. Por quê? É a figura de indecisão, ele tem até um volume branco aqui embaixo. Vocês estão vendo o volume? Ah, eu acho que nem deu pra ver, porque tava agarrado ali. Esse volume aqui, ó. Ele tem um volume branco, é um candle de indecisão. É um candle que fala o seguinte, olha, o mercado não sabe se vai para cima ou se vai para baixo. Como eu sei que tem uma LTB aqui, eu posso acreditar que o mercado vai cair, ok? Então, vamos esperar, eu vou só mostrar a zona de novo, é essa zona aqui, ó. Essa zona aqui era a resistência, que antes era um suporte, certo? Isso aqui era uma resistência. Essa vela aqui de trás. Nossa, esse programa é muito ruim, não vou gravar mais nada nele, não. Ok. Essa vela aqui de trás, ele não conseguiu romper, né? Era uma resistência, não conseguiu romper. O que ele fez? Voltou, ficou brigando aqui em cima. Aí subiu de novo, formou um martelo, caiu, bateu aqui de novo para testar, certo? Virou um suporte. Suporte é o que sustenta. E aí formou um harami aqui, mais ou menos um harami, porque teve um gap aqui, a gente tem que prestar atenção nisso. E aí bateu uma vez, voltou, bateu uma vez, voltou, subiu. Rompeu, não rompeu? Essa aqui virou uma zona de resistência. Aí o mercado caiu, caiu, caiu. Rompeu essa zona aqui também, ó, que era uma zona também de resistência. Rompeu essa aqui também, ó, que era suporte. Rompeu e virou resistência. Ok. Você já deve ter confundido esse bagulho todo aí por causa de rompe, rompe, rompe. Beleza. Aí tem que estudar suporte e resistência. Quem sabe que todo suporte rompido vira uma resistência, toda resistência rompida vira um suporte, tá entendendo mais ou menos o que eu tô falando. Agora, quem não sabe, precisa estudar, porque todo suporte que você traça, quando ele é rompido, ele automaticamente vira uma resistência. Toda resistência que é rompida, automaticamente vira um suporte, certo? Então, beleza. Vou continuar para ver o que o mercado vai fazer. O mercado tá tentando romper, não conseguiu, tá agarrado nessa região. Você vê que tá com dificuldade, o volume não tá grande. Agora ele vem com um candle de queda. Vamos ver o que ele vai fazer. Se ele vai voltar para a região da LTB ou se ele realmente vai fazer só um pullback e vai voltar. Não, ele voltou para a região da LTB e a tendência agora é que ele volte a cair, pelo menos até aqui nessa região aqui, ó, até ele fazer um novo repique e voltar a subir e fechar o gap. Ok, qual que é a meta do dia? 50? Você fez 49. Para, respeita o gerenciamento de risco. A meta do dia é 100? Para também, espera um pouco. Você já fez quase 2 operações aqui. Você fez uma parcial e depois esperou e o mercado veio contra. Para também, espera ele sair dessa zona, espera ele sair dessa região. Mas bom, é isso. Na verdade, eu ainda tenho que mostrar. Eu vou dar um pause aqui que eu vou mostrar um site para vocês. Ok. Em uma das figurinhas, uma pessoa me pediu para mostrar o site que eu olho notícias, certo? O site que eu olho notícia é o Investing. O Investing, ele é o melhor site, na minha opinião, para você acompanhar como é que está o mercado. Ele vai te mostrar qual que é o horário que vai sair as notícias e qual que é o impacto dela no mercado.
E aí aqui, ó, ele tem cada notícia por conta de cada país ou cada moeda, né? Então aqui, por exemplo, o USD, que é o dólar dos Estados Unidos. Aqui tem a própria imagem do Brasil. Vamos ver, cadê? Aqui, ó, Brasil também. Então, o que que acontece quando você vai operar no mercado? Você precisa observar alguns fatores, que é a volatilidade, que é o mercado tá andando, o mercado não tá parado, ele tá indo e voltando, não muito rápido. O que mais que a gente observa? Notícia, a gente observa muita notícia. Por quê? Porque o mercado ele é muito facilmente alterável por conta de notícia. Ele é totalmente manipulável. E aí, por exemplo, eu até brinquei outro dia quando eu postei que o mini índice ele deu uma queda de mais de 1.000 pontos. Aí eu mandei mensagem assim no Stories: o Bolsonaro tá dando entrevista? Porque é isso, o Bolsonaro abriu a boca, a bolsa cai. Assim, brincadeiras à parte, sempre que o presidente vai fazer algum pronunciamento, independente se é o Bolsonaro, outra pessoa, não importa. Independente disso, quando algum presidente vai fazer algum pronunciamento, ou quando vai sair uma notícia muito forte, ou quando alguém da política fala alguma coisa que é algo que o mercado considera ruim, o mercado cai. E algo que o mercado considere bom, o mercado sobe. Então, as duas coisas que eu mais analiso aqui são as notícias do dólar. Por quê? Porque o dólar influencia aqui no Brasil. A gente sabe que a gente tem essa relação, né? Tudo que acontece lá fora, principalmente nos Estados Unidos, influencia no dólar, que influencia no Brasil. Já em Brasil não influencia em coisa nenhuma. Tô brincando. Mas que eu saiba, não. Ok. Aí, essa estrelinha aqui, ó, significa o impacto que aquela notícia vai ter no mercado. Então, vai sair uma notícia amanhã, às 10h30, sobre a relação da dívida do PIB de julho. E parece que é uma notícia positiva, porque ela não está com menos. Só que o impacto dela é uma estrelinha só. A volatilidade que a gente espera é muito baixa. Quer dizer que o mercado não vai ficar tão nervoso com essa notícia. Agora, por exemplo, deixa eu ver se eu acho uma notícia. Aqui, ó. Tem uma notícia aqui que ela é de 3 estrelas. Então, ela é uma volatilidade muito alta. Vai sair o PMI industrial caixinho lá CNY, nem sei que lugar que é esse. Mas não é algo que influencia onde eu opero, então eu não fico olhando. No Japão, por exemplo, vai sair notícia também. Então, esse site mostra onde que sai as notícias, qual que é o país, qual que é o impacto, que notícia que é. Se você quiser clicar aqui, por exemplo, ó, eu vou vir aqui. Balanço orçamentário. O balanço orçamentário no Brasil, de julho, ele vai sair. E o que se espera é que ele seja negativo. Então, embora a volatilidade esperada seja baixa, eu sei que vai ter um impacto, porque é algo negativo relacionado ao país. Se a gente clicar para abrir, vai demorar um pouquinho, a internet tá lenta. Mas se a gente clicar para abrir, a gente consegue ler a respeito do que está acontecendo. Tem manchete também aqui, ó, tem muita notícia que dá para ler. Você consegue analisar o que está acontecendo aqui. A fonte é super confiável, Ministério da Fazenda. Tem um bate-papo também, grupo de discussão que você consegue discutir com outros traders. É algo muito bacana. Então, utilizem o calendário econômico. É muito bom. Eu uso sempre, todo dia, antes de fazer as operações, eu sempre abro e vejo que horas que vai sair a notícia, qual que é o impacto dela. E evita operar em horário de notícia. Opera 30 minutos, como é que eu posso dizer? 30 minutos antes, você não opera mais. 30 minutos depois, você pode operar. Então, se reserve esse tempo entre as notícias, para você não sofrer um stop indesejado. Às vezes o mercado faz aquele efeito violino, sabe? Quando ele explode e volta. Aí ele pega seu stop por conta de uma notícia e a sua análise estava certa e você é estopado por conta de uma notícia. Então evita isso. No mais, pessoal, foi isso mesmo. Eu reuni todas as perguntas que tinham naquela caixinha e gravei esse vídeo. Eu espero ter ajudado a maior parte das pessoas que estão começando, que me seguem aqui, que pedem orientação. Se vocês quiserem, podem deixar no comentário do vídeo algum assunto relacionado que eu gravo para explicar para vocês. Alguma coisa sobre LTA, LTB, suporte, existência, figuras de mercado. Algumas coisas sobre mindset também que eu tenho estudado. Eu aconselho vocês a acompanharem psicólogos. É muito bom, tem muito psicólogo voltado para o mercado financeiro.
Tem muito coaching voltado para o mercado financeiro, até porque o mercado ele é composto de 3 pilares: gerenciamento de risco, psicológico, controle emocional, né? E o operacional, que é a estratégia. E o mais difícil da gente controlar é o emocional. A psicologia explica isso muito bem, se vocês quiserem dar uma lida depois. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado. É o primeiro vídeo que eu gravo, então deve ter saído alguns erros, algumas coisas erradas, algumas coisas travadas e tudo. Mas eu espero conseguir gravar vídeos melhores e deixar aqui no meu Instagram, porque eu imagino que assim como eu, vocês também estejam empolgadíssimos com o sucesso na área profissional de vocês, que é o mercado financeiro. Quem está assistindo esse vídeo focado nisso, né? Eu espero que esteja realmente focado no sucesso. E assim como algumas pessoas, eu também quero ver a minha trajetória, eu quero ver o meu desenvolvimento, eu quero ver a minha caminhada lá na frente e ver que tudo valeu a pena e ver que foi um esforço que valeu a pena, um esforço que teve o resultado que eu queria. E eu quero que chegar lá na frente e nunca esquecer de como eu comecei e de onde que eu saí. Então é para isso que eu tô gravando esse vídeo, para ensinar vocês e também para lembrar a mim mesma que ninguém começa aprendendo, ninguém começa sabendo, ninguém começa ganhando milhões, ninguém começa ganhando 10 mil, 20 mil, 5 mil, a gente começa ganhando pouco, a gente começa operando pouco. Por mais que você tenha 5 mil para operar, eu não recomendo, comece perdendo pouco, porque é até uma passagem bíblica isso, né? Pra gente sempre honrar a Deus no pouco, que sobre o muito Ele nos colocará. Então, isso serve para tudo na nossa vida. Aprenda a administrar o pouco e você vai conseguir controlar o que é muito, tá? No mais é isso, eu agradeço a todo mundo que assistiu até aqui.